Bem, manhã de sábado e nós estamos aqui na casa do professor Zaqueu para bater um papo com ele, para falar especificamente de um craque do passado chamado Canhoto, que disputou muitos jogos pela equipe do Estrela do Norte, entre outros, né, também no esporte amador de Biporã, marcou presença. Mas vamos nos ater realmente ao Estrela do Norte, porque fala Estrela do Norte, foi profissional, jogou no Campeonato Paranaense, e a gente sabe só isso, superficial, mas o Canhoto, o professor Zaqueu, vai passar para a gente essas informações sobre esse Estrela, porque na foto em destaque, 1964, uma seleção, um uniforme bonito, tudo certinho. É o período que o Estrela estava disputando o Campeonato Paranense? O Estrela teve de 1948 até praticamente 1966. Então, depois, como nós entramos, já era juvenil do Estrela, infantil, juvenil, e aí a partir de 1962 até 66, aí a gente integrou a equipe do Estrela do Norte. Era a competição, envolvia as equipes Norte e Sul, me parece que havia algumas divisões? É sim, havia praticamente, eram duas divisões. Era Sul contra Norte, só que pegava Norte Novo e Norte Velho e o Norte aqui, Norte do Paraná, na região aqui central de Londrina. Algumas cidades, você recorda algumas cidades que foram jogar? Paranavaí, Nova Esperança, Jacarezinho, Bandeirantes, Santa Mariana, Bela Vista, Maringá, Jandaia do Sul, Apucarana, Rolândia, Arapongas, Cambé, eram todas essas cidades aqui, praticamente do norte central. Poxa, tinha bastante equipes realmente, né? Várias equipes participantes. Agora, com relação ao plantel, eu fico imaginando, eu vi vários lá conhecidos daqui, mas parece que alguns não eram daqui. Quer dizer, mesclou o time, jogadores daqui e contratou alguns de fora? Foi mesclado, vieram bastantes jogadores de fora. No início de 1960, tinha o Estrela com jogador de fora, até de Jaú, Foz do Iguaçu, no interior de São Paulo. E os jogadores aqui que foram treinados e conseguiram entrar na equipe. No final, a maioria era aqui de Biporã e de Londrina. Bem, qual que eram os craques da época lá que você lembra? Poderia citar um que se destacava na equipe, que os caras falavam, puxa, esse é o craque, é o bambambam da bola. Olha, era o Alaor. Haja visto que depois o Alaor saiu do Estrela e foi jogar no Taubaté e na Aparecida do Norte, na primeira divisão do estado de São Paulo. E tem outros mais aí, Tota, que foi também fazer teste no Corinthians, passou no teste, mas parece que não quis seguir a carreira. O Tota, o Gilberto, que depois foi para Joinville, foi para Bandeirantes. Gilberto era o goleiro. O Gilberto é o goleiro. Alemão. E tem tantos outros aí que a gente nem se lembra mais, tanto tempo já passaram, não sei. Bem, e o Canhoto? Como é que era o Canhoto? O Canhoto, eu comecei na ponta esquerda, no Flamenguinho, o timinho que tinha aqui, em 1957. Depois nós fomos pro Juvenil do Estrela e ficamos no Estrela. Comecei com ponta esquerda e depois o técnico lá pediu que eu fosse treinar na lateral esquerda e fixei na lateral esquerda. Canhoto na esquerda, lógico, né? Canhoto. Com relação ao público, me parece que a cidade toda descia para o estádio onde tinha jogo, né? Não, o nosso estádio aí era superlotado. Não tinha, porque naquela época não tinha televisão. Então todo mundo esperava o jogo de domingo. E quando acontecia, por exemplo, o jogo de Londrina, São Paulo de Londrina e nós aqui, não enchia completamente o estádio. Então era a diversão do povo, naquele tarde de domingo era o jogo do Estrela do Norte contra o time dos adversários do Norte do Paraná. Uma das vitórias da equipe no campeonato que ficou na memória de alguns que contaram pra gente, foi contra o Londrina, me parece que 1-0. Sim, ganhamos, foi uma luta do Londrina, naquela época foi campeão em 1963, e nós jogamos com o Londrina aqui no Campeonato Paranaense. E
Mesmo no nosso centroavante, o Alaor, fez o gol aos 42 minutos do segundo tempo. E nós ganhamos do Londrina de 1-0. Foi uma festa. Então, sempre o Estrela sempre foi um forte equipe para disputar o Campeonato Norte Paranaense aqui. Então, fazia jogos excelentes naquela época. Encerrou quando as atividades profissionais do Estrela? Você lembra? Que ano? 1966. Foi aí depois, sei que o time desfez o time e parou há muito tempo. Depois voltou aí, acho que 15, 20 anos depois, um pouco, num ano, disputou o Campeonato Paranaense, mas depois acabou de uma vez. A situação seria difícil, né? Na época do café, todo mundo contribuiu. E depois acabou o café e o time, você já viu, né? Sem dinheiro, sem patrocinadores, é difícil tocar um time. Então, aí terminou o Estrela e nunca mais se voltou no estrelato do Campeonato Paranaense Série Norte. Ficaram as boas lembranças. Ficaram ótimas lembranças, muitas lembranças. E hoje todo mundo ainda me conhece, os antigos, como Canhoto. Mas naquela época já se passaram quase 40 anos.